Salve, muito boa noite. Puxa a cadeira, fica à vontade. Nós estamos aqui numa conversa muito boa, no Frente a Frente dessa semana, com o deputado Átila Lins. Ele é do PSD do Amazonas. Deixa eu falar um negócio aqui. Ele está entrando para o 9º mandato parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Isso significa 36 anos aqui na Câmara Federal e foi deputado estadual, presidente da Assembleia lá no Amazonas, onde ele ficou por 12 anos. Deputado, é muito tempo na política. O que significa uma longevidade tão grande no momento em que as pessoas estão mudando de opinião todos os dias? Realmente, as pessoas me perguntam muito isso, viu, Zé Maria? De que, deputado, qual é o segredo de o senhor ter tantos mandatos? Todo mundo renova os mandatos, aliás, todo mundo sai da política e o senhor continua. Que realmente sou deputado desde 1978, quando eu comecei a minha deputado carreira. Estadual, né? Deputado estadual, fiquei 78. 12 anos, eu fiquei até 90. Presidi a Assembleia por 4 anos, mas antes de ser político, eu também participei da vida estudantil. Eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes do Amazonas. E depois me formei em Direito e fiz concurso para o Tribunal de Contas do Estado. Concurso como auditor, passei como auditor e fiquei trabalhando no Tribunal de Contas. Advogado de formação. Sou advogado e depois fiz economia. Sim, mas e esse contato com o eleitor? Por que muda as expectativas? Pois é, aí eu comecei minha carreira em 78, tal, deputado estadual, federal, mas eu digo sempre que a razão maior, não tem segredo da minha longevidade, é você não mudar. Ser sempre um deputado acessível, um deputado que não esquece as suas bases, os municípios que o apoiam. Por exemplo, eu tenho uma base muito sólida no interior do Amazonas. E em função dessa solidez, eu nunca perco de vista os municípios que me apoiam. Então, eu estou sempre atento para os problemas de Manaus, mas Manaus, como capital, que você conhece, todas as capitais são iguais, há muita rotatividade de lideranças. É o público de opinião, eleitor de opinião. Pronto, e você percebe, eu digo sempre que tem os candidatos daquela eleição. Todos que têm uma grande votação em Manaus e na outra eleição, geralmente não se reelegem, porque Manaus muda muito, como você falou, é mais palpitante. Já o interior não, é mais conservador, e o trabalho que você faz no interior, levando as emendas parlamentares, levando os recursos, eles são muito agradecidos porque você não esquece aquela base. É verdade. E esse é o segredo, você não muda, está sempre visitando o interior, conversando com as pessoas, levando benefícios, e isso agrada a população. O meu pai era vereador lá na minha cidade, em Medina, e ele sempre dizia que o pior lugar para um político é aquele onde o eleitor não sabe onde ele está. Ou seja, um político tem sempre que mostrar a cara e definir a sua posição. E não sumir, viu? Por exemplo, a minha eleição foi dia 2 de outubro. Eu já estava visitando a região do Alto Solimões, lá na fronteira, Tabatinga, Benjamin Constant, por ali. Mesmo tudo. depois? Agora, final de janeiro. Quer dizer, aí o povo até fica meio encabulado. Nem assumiu o novo mandato, já está aqui com a gente. Quer dizer, isso marca. Isso. Aí eu digo sempre assim, olha, para mim a política é uma atividade permanente. Tem gente que acha que a política só deve ser exercitada na época da campanha. Aí na campanha você visita todos os municípios, anda na capital, nos bairros, em todo o setor. Passa a política e desaparece. Eu não. Eu encaro a política como uma atividade permanente. Antes, durante e depois das eleições. Deputado, o que o senhor explica tanta rivalidade, tanta polêmica que estão acontecendo hoje, essa polarização na política que separa famílias? Qual é a origem que o senhor entende disso? A gente fica um pouco encabulado de ver como é que isso aconteceu, porque eu estou aqui em Brasília, né, no Congresso, há 32 anos, começando o meu 9º mandato, vou para 36 anos aqui, e não acompanhei. Olha, já convivi com 8 presidentes da República. 92 com Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel, Bolsonaro e agora Lula de novo. E havia sempre um clima de tranquilidade, entendeu? No país. Divergência, mas sim, divergência sempre existe, até é salutar a divergência, né? Porque, como você falou, só a convergência não tem muita... Não sem graça, sem emoção. Não é muito animado. Então, o ideal é que haja mesmo as discordâncias, as divergências, e você administra elas. Por exemplo, hoje eu estava ouvindo o nosso presidente Arthur Lira dizer, eu não esgoto nunca
a conversa com os líderes, com aqueles que são contra, para a gente tentar ver se encontra um mecanismo capaz de aprovar os projetos, fazendo acordos, fazendo acertos, enfim. Então, eu acho que aí é que vai. Não dá para se você achar também que todo mundo vai concordar com o seu ponto de vista, não. Tem que haver realmente as divergências, e você procura tirar por menos as divergências para tentar encaixar bem. E eu confesso a você que eu tenho me surpreendido com os últimos acontecimentos e com a polarização. Eu espero que as coisas caminhem para que a política volte ao normal, como nós sempre encaramos, com naturalidade. E eu, por exemplo, já, além de ter convivido com 8 presidentes da República, já convivi com mais de 15 presidentes da Câmara, quer dizer, que não é fácil. Então, Não. eu até brinquei com o vice-presidente Alckmin, que dizendo, olha, eu morei num bloco da Câmara aqui, e ali morou o Michel Temer, morou o Rodrigo Maia, morou o Henrique Eduardo Alves, morou o Eduardo Cunha, morou Geraldo Alckmin. Eu disse, então, todo mundo ali naquele bloco e ocuparam os mais destacados postos na República, né? O Alckmin foi governador quanto tempo de São Paulo, agora é vice-presidente da República. Então, eu espero, com a minha experiência, com a minha moderação, porque eu sempre fui um político moderado, eu gosto de conversar, de compor, de as pessoas me encontrarem. Por exemplo, passou a eleição, meus telefones continuam o mesmo, então não tem negócio de dizer, ganhou a eleição, já mudou o número do telefone, já se mudou da casa. Não, esse é o segredo de ganhar tantas Parece eleições. que essa é uma característica também do PSD, né? O Gilberto Kassab é um craque na política. Para mim, é um dos mais atuantes da política brasileira. Ele é um craque, ele sabe exatamente fazer. É isso que é política: conversar, ceder, ganhar espaço ali. E assim vai. Você vê que ele é o secretário de governo em São Paulo, né, ajudando lá o Tarcísio, e ao mesmo tempo ele comanda o PSD nacional, né, com o nosso líder Antônio Brito aqui, que é o líder da bancada. Então, eu torço para que as coisas caminhem no sentido de que a gente faça as coisas no sentido de melhorar a vida das pessoas, melhorar a situação do país, ver onde é que a gente pode... O senhor poderia indicar qual é assim, o grande desafio que Lula agora vai enfrentar uma situação diferente, né, dos primeiros 2 mandatos dele? Qual é o grande desafio de Lula agora daqui para frente? Não, primeiro, eu acho que ele tem que se acertar e compor para conseguir a governabilidade, quer dizer, ter maioria no Congresso para que os projetos que o governo dele encaminhe para o Congresso possam ser aprovados. E ele está no caminho certo nas primeiras conversas? Ele tem buscado o entendimento. Você vê que agora mesmo ele preferiu não se meter na disputa para a presidência da Câmara, porque ele sabia que o Arthur Lira estava bem posicionado na disputa, então ele não quis criar essa área de atrito. Diferente da Dilma, que você se lembra que ela criou a área de atrito com o Eduardo Cunha, lançando a candidatura do Arlindo Quinalha. O Eduardo Cunha derrotou o Quinalha e criou aquela cisma entre a presidência da Câmara e o governo da presidente Dilma, e o resultado você sabe qual foi, e todo o telespectador também sabe. De forma que o Lula, na minha opinião, ele está entrando no caminho certo, buscando o entendimento com o Congresso, buscando ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado, para que os projetos de interesse do país possam ser aprovados, e com isso ele continue aí caminhando o seu governo, levando os benefícios que o povo está esperando, as mudanças. É interessante que um dos posicionamentos fortes do presidente Lula é sobre as relações internacionais. Me dizem no Itamaraty de que a ordem do presidente é, primeiro, priorizar aqui a América do Sul, né, dar prioridade aos vizinhos, que é a grande relação, e depois, evidentemente, o que ele chama de criar pontes e mudar completamente as relações exteriores do Brasil. Já de muito tempo, essas relações internacionais estão mudando, né? Não existe mais aquela ideia antiga de Salam Alex no Itamaraty. Agora, o Itamaraty funciona como um escritório de negócios, de relações mais negociais até, do que exatamente culturais e de interesse, né? Como é que o senhor vê essa política exterior? E o senhor é um grande estudioso e acompanha a política externa. Como é que o senhor vê essa política do presidente Lula? Eu acho que ele está no caminho certo, porque você falou muito bem, o Itamaraty hoje, as embaixadas do Brasil no exterior,
não tem só a figura do embaixador, já tem a dito comercial, tem pessoas fazendo comércio mesmo, fazendo negócios, quer dizer, que não é uma representação diplomática só para fazer contatos, não, para entrar realmente na seara do investimento e do comércio. Eu acho que ele está correto no sentido de abrir os espaços, de consolidar uma parceria com os países da América Latina. Eu acho que ele teve recentemente na Argentina, foi muito bom. Ele está tentando fortalecer o Mercosul. Inclusive, eu percebi que ele estava querendo dissuadir o presidente do Uruguai para que não formalizasse o acordo com a China, esperasse primeiro ver se o Mercosul faz um acordo com a União Europeia. E ontem, no encontro que ele teve com o primeiro-ministro alemão, com o chanceler alemão, ele também abordou isso e pediu apoio da Alemanha para que seja destravado o acordo do Mercosul com a União Europeia. Um passo importante. Que está há algum tempo. Eu me lembro que eu cheguei aí a uma reunião. Uma entrada boa do produto agropecuário. Né? Eu fui participar de uma reunião da OMC em Bruxelas e lá tivemos a oportunidade de fazer umas visitas para quem estava com o projeto do Mercosul com a União Europeia. O relator era um espanhol, com muito boa vontade, mas o presidente da comissão era um alemão, e eu notava que ele criava alguns embaraços. E está, assim, precisando ser acelerado. E com esse apoio da Alemanha, que o presidente Lula anunciou ontem, quero crer que o acordo Mercosul e União Europeia pode acontecer o mais rapidamente possível, e depois disso é que ele admite que o Mercosul se volte para fazer um acordo parecido com a China. Então, eu estou achando que o presidente da República está no caminho correto, buscando entendimento com as nações. Mas esse acordo Uruguai-China, ele preocupa alguns economistas porque temem aquela repetição do Paraguai. Inundou o Brasil de quinquilharia, daqueles tênis Fiorucci, aquelas calças Fiorucci, aqueles negócios, né? E seria uma porta de entrada do produto chinês a baixo custo e arrebentaria com as finanças não só do Brasil, né? Mas também da Argentina e outros países. Com certeza, a preocupação do presidente Lula é exatamente isso, é de que aconteça essa... Seria uma porta de entrada, né? Esse ingresso desordenado dos produtos chineses no Uruguai, que iriam vir para todos os países da América do Sul e atrapalharia muito o país, o comércio, de forma que eu acho que ele está tentando. E o presidente uruguaio absolveu um pouco e disse que esperaria um pouco para não formalizar esse. Tanto que o Lula já vai à China também, para ver se ele consegue neutralizar um pouco, para ver se faz primeiro o acordo com a União Europeia, para depois fazer o acordo com a China. Mas veja bem, desde que comecei minha carreira, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eu sou o decano também da comissão, o mais antigo, porque desde que eu comecei, que eu faço parte dessa comissão. Já fui presidente, olha só a particularidade. Eu fui vice-presidente e quem era o presidente? Franco Montoro. Depois do Franco Montoro, senador, que era deputado federal, eu fui presidente, então passei a ser presidente. E depois que eu concluí meu mandato, eu passei para o Luiz Eduardo Magalhães. Roberto Campos, o avô foi dessa comissão. Pois é, eu fui vice-presidente do Montoro, fui presidente, depois passei a presidência para o Luiz Eduardo Magalhães. Porque você sabe que tinha uma particularidade. Eu me lembro que quando eu assumi em 91, a Comissão de Relações Exteriores era reservada para os ex-presidentes da Câmara. Quando eu assumi meu mandato, o Ulisses Guimarães era o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O Aécio Neves exatamente. E o presidente da Câmara, quem era? Ibsen Pinheiro, em 91, quando eu cheguei aqui. De forma que depois não, depois o Aécio chegou a ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, como ex-presidente da Câmara, mas era um lugar reservado para todos os ex-presidentes da Câmara. Então, eu estou na Comissão de Relações Exteriores desde 1991. E sempre procurando acompanhar, estudar, indo para os eventos, participando um pouco das viagens internacionais. Sou membro da UIP, que é a União Interparlamentar, procurando levar um pouco a palavra do Brasil para esses eventos, para essas conferências. Acho que é importante a gente ter os BRICS é importante também. Agora, o Banco dos BRICS é um banco forte, com sede em Xangai. Enfim, eu sou um entusiasta do relacionamento internacional. Acho que é importante. Pois é uma situação também que está incompreendida, é esse esforço brasileiro em estabelecer uma representação na Venezuela. Eu fiquei sabendo até de detalhes que o Brasil tem imóveis lá.
tem 2 andares de um prédio comercial onde funcionava a representação brasileira, né, a embaixada comercial, e está tudo abandonado, inclusive a casa do embaixador, tudo abandonado há mais de 2 anos, e ninguém sabe exatamente como estão esses imóveis. Qual é a importância de voltar a ter um embaixador na Venezuela e criar um corpo diplomático na Venezuela? Eu acho que a ideia do presidente Lula é de realmente manter relações diplomáticas com todos os países, Mas com a Venezuela, independente da matiz econômica, social, política. Porque, veja bem, do jeito que se ele tem uma embaixada em Cuba, por que não terá na Venezuela? E depois a Venezuela tem um produto fantástico, que é o petróleo, que está um pouco... está em alta, voltou a ficar em alta. Por que o Biden diminuiu um pouco as pressões sobre a Venezuela em função do petróleo? Ele começou a ter dificuldade com o petróleo da Arábia Saudita e começou a acenar para um acordo com a Venezuela, em função do petróleo estar nas suas proximidades. Então, eu acho que o Brasil pode estar pensando nisso também. Tem lá um lençol petrolífero fantástico, ele não pode desperdiçar. Agora, claro, aí você vai dizer assim, sim, mas a Venezuela está cheia de crise lá. É verdade, mas ela pode sair da crise. Já estão comentando que as eleições presidenciais de 2024 será feita de forma tal que se restabeleça a legislação em termos das eleições gerais. E vamos torcer que a Venezuela volte a ter eleições e volte a ter presidentes do calibre de um Andrés Pérez. E isso que estabeleça lá a democracia. Por exemplo, eu me lembro que quando incomoda aqui eu fui condecorado pelo presidente da República da Venezuela, que era o Andrés Pérez, depois tinha um outro também, que era uma pessoa de altíssimo nível. E depois foi que veio, aí veio depois o Hugo Chávez, depois veio o Maduro, enfim. Mas a Venezuela tem tudo para dar a volta por cima, na minha avaliação. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nessa conversa boa, com o deputado Átila Lins, do PSDB, aliás, do PSD do Amazonas. Nós vamos agora ao intervalo, em seguida voltamos aqui. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília.